E aí, pessoal, beleza? Saudações, roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks, nerds e aqueles aficionados por quadrinhos de boa qualidade. Eu sou o Eduardo e esse é o canal Ei Bardo. Hoje, então, eu quero mostrar para vocês mais um adquirido da minha coleção, né? Normalmente eu chamo de unboxing, mas a forma como eu comprei não permitiu um unboxing, mas igual são itens muito legais para minha coleção aqui de quadrinhos. E eu quero mostrar para vocês, então, não fiz nenhuma compra online, isso aqui foi realmente aqueles achados de momento. Aqui em Porto Alegre nós temos, né, a Feira do Brick na Redenção, em que diversas estandes assim são montados numa rua e quem quiser vender itens de coleção ou o que for, CD, revista, lustre, copo, garrafa da Coca-Cola, apresenta lá e conforme tu vai passando e tendo interesse, tu pode ou não adquirir alguns itens. Domingo agora estive caminhando por lá com a minha esposa e encontramos assim, ó, num momento super inspirado, a coleção inteira de Sin City de Frank Miller, uma qualidade assim, ó, praticamente novo. Encontrei a um preço absurdamente barato e tive que comprar. Eu fui obrigado, assim, ó, praticamente botaram uma arma na minha cabeça e disseram: leva esse quadrinho, ó. Então, para vocês terem uma ideia, cada um estava por R$20. R$20, qualidade de novo. Segundo o vendedor, era um colecionador que se desfez e outro colecionador eu acabei adquirindo. São as 7 edições do Sin City na capa cartonada, lançadas pela Devir. Não sei se o dono original não se desfez porque a Devir está lançando agora versão em capa dura, né? Está relançando todas essas edições em capa dura, mas por este valor eu tive que aproveitar. Vamos dar uma contextualizada então e em seguida a gente dá uma folhada nos quadrinhos. Então, o Sin City, ele é uma história em quadrinhos, né? Uma coleção aqui. São diversas publicações criadas por Frank Miller no início dos anos 90, se não me engano, o primeiro, A Cidade do Pecado, foi lançado em 91. E teve um impacto muito grande, até porque ele tentou sair um pouco, né, daquele contexto de super-heróis e criar algo mais, entre aspas, humano, algo mais normal. Ele é completamente inspirado no movimento de filmes de investigação noir, que é um termo francês que designa subgênero de filme policial investigativo. Embora algumas pessoas vão dizer que noir não classifica o gênero, mas sim o estilo visual do preto e branco bem forte e contrastante. E isso é um pouco do que a gente vê nesse quadrinho aqui. Como vocês podem ver aqui na capa, a gente já tem, né, um traço bastante simples, muito forte, preto e branco, com elementos em algumas cores. Isso a gente vai ver ao longo de toda a coleção. Então, a produção dele, ele é totalmente preto e branco, por assim dizer, né? 90% preto e branco. E a arte do Frank Miller nesse quadrinho aqui tá muito legal. Acho que o preto e branco explora muito, né, o talento do artista. E o bacana é que às vezes ele vai invertendo, né? Em vez dele usar o preto como sombra, às vezes ele usa o branco como sombra e o preto como elemento. Então, o jogo que ele faz aqui com as paginações são muito legais. E o estilo de desenho dele, né, é super característico. Quem conhece outros materiais dele reconhece na hora o estilo dele, né? Então temos o Sin City. Ele também acabou desenhando futuramente 300, que inspirou o filme 300. E também foi responsável por desenhar o Cavaleiro das Trevas do Batman, né, que hoje também virou um super encadernado, super famoso, principalmente para os fãs de heróis e do Batman. Bom, são 7 edições aqui nessa coleção. Em 91 ele lançou A Cidade do Pecado, que agora está sendo lançado como The Hard Goodbye. Esse aqui, se não me engano, ganhou um prêmio Eisner, esse quadrinho aqui. É uma história relativamente violenta, então não é indicada para pessoas muito jovens. Os personagens que se criou-se em volta também são bem legais. Um ponto importante sobre essa coleção é que Sin City é o nome da cidade. O nome da cidade, na verdade, se chama Basin City. Aí tu tira o BA e fica o Sin City. E pode-se dizer que Sin City, a cidade como um todo, é o personagem principal
E são diversas histórias que se passam dentro dessa cidade ou nos arredores. É uma cidade fictícia, que fica no norte dos Estados Unidos. E o fato assim, principal, né, da Cidade do Pecado é que é uma cidade assim, onde não existe muita lei, a polícia é corrupta, os políticos são corruptos, poucas são os personagens que se atêm a uma moral de justiça. Eu acho que esse também é um dos grandes ganhos do quadrinho, onde ele apresenta diversos anti-heróis, personagens assim de moral qualificada. Eu acho que a gente só tem um assim que é o super-homem do grupo, por assim dizer, que é o John Hartman, o detetive. E então, ao longo, né, das edições, todas as histórias se passam na cidade ou nos arredores e apresenta alguns personagens vivendo, então, algumas decisões morais ou imorais para resolver algum problema, algum caso em si. O quadrinho, ele ganhou uma adaptação no cinema, dirigida pelo Robert Rodrigues. O primeiro filme é muito bom, e aí aborda 2 ou 3 histórias, assim, faz, né, um compilado. O segundo saiu alguns anos depois e não é tão bom, recebeu, né, algumas críticas duras, mas igual é bem interessante de se ver, até pelo visual que eles criaram para o filme. Tentaram manter o preto e branco com elementos coloridos em alguns momentos. E até a narrativa que se fez, o próprio Frank Miller, ele interagiu diretamente na produção dos filmes. Então ele ajudou a roteirizar e criar, né, alguns elementos e alguns momentos para o filme. Eu recomendo bastante conhecer os filmes, mas antes de tudo recomendo ler os livros. Não livros, né, as HQs. Vou dar uma passada rápida por cada uma delas para que vocês entendam um pouco, né, das histórias que são abordadas. A Cidade do Pecado, nós temos o personagem Marv. Ele é um ex-presidiário que trabalha como segurança numa boate e ele tem que resolver um crime do assassinato de uma mulher que ele estava protegendo. Então, temos aqui a primeira história. É muito interessante, tem um desfecho muito bom. Temos a Dama Fatal. Então, a gente retorna, né, com alguns personagens. Temos o Marv aqui na capa, temos o Dwight. E a sinopse desse quadrinho aqui é o Dwight, até então um fotógrafo, em que ele tenta resgatar a ex-namorada Ava Lord, do atual marido, com a ajuda do Marv. E claro que para que isso aconteça, né, que ele consiga salvar a ex-namorada, vai acontecer muita confusão. Uma galerinha do barulho aprontando altas confusões para salvar uma moça pra lá de bonitona. Mas então, uma rápida sinopse, não quero dar spoiler dos quadrinhos. Aqui segue então o mesmo modelo, né, do preto e branco chapadão. O que ele não deve ter gastado de nanquim para desenhar isso aqui. Paginação também muito legal. A forma como ele cria movimento, eu acho muito bacana aqui esses quadrinhos. Temos então o próximo, A Grande Matança, onde a gente volta com o personagem Dwight, o então fotógrafo, e aqui ele tenta resolver um problema para ajudar o sindicato das prostitutas. Ele deve alguma lealdade, então ele tenta fazer de tudo para ajudar o sindicato das prostitutas. E como eu comentei, a cidade é o grande personagem, mas a gente tem vários segmentos muito legais. E existe, né, a Cidade Velha, que é um bairro que é todo controlado por prostitutas, onde elas fazem a lei. Então é muito interessante que existe, né, um combinado com a polícia e com os políticos de que quem manda naquela área são esse sindicato de prostitutas, e qualquer pessoa que vá para lá está sujeito à maneira que elas decidem fazer a justiça delas. É muito interessante toda a linha assim, de personagens e cenários em que se criou-se dentro da Cidade do Pecado. A próxima, então, é o Assassino Amarelo, uma das melhores histórias. Essa aqui eu gosto bastante. Eu gosto bastante, né, da questão da politicagem, da corrupção dentro da política. E, sinopse rápida, nós temos aqui, então, um policial quase a se aposentar, tentando resolver o último caso dele, que acabou queimando o filme dele no passado, e ele tenta encontrar um assassino amarelo, que também está envolvido com violência infantil, estupro. É assim, né, tem uns argumentos bastante fortes, mas é muito legal a história e o desenrolar dela. Aqui, um elemento que eu gosto bastante
como eu comentei, né, que ele usa um pouco de cores às vezes. Então o Frank Miller, ele tem o quadrinho todo preto e branco, mas para alguns elementos ele usa cores. Então o Assassino Amarelo, ele tem, né, uma situação de saúde que fez ele ficar amarelo. Quem viu o filme já sabe um pouco. Então, sempre que o personagem está em quadrinho, ele utiliza cor para esse personagem. A mesma coisa foi feita, né, na Cidade do Pecado, que tem uma mulher que usa vermelho, então o vestido está sempre vermelho. Como vocês podem ver aqui, muito legal também, mantendo sempre o estilo, né, de quadrinho preto e branco e a narrativa noir, em que muito do que os personagens estão pensando está sendo trazido para o leitor, o que o quadrinho já consegue fazer de maneira muito tranquila. Temos então A Noite da Vingança, mais uma história em que o Dwight tem que se envolver com o sindicato das prostitutas para resolver um problema com a polícia. Tentando não dar spoilers, mas um pouco, né, do que a gente aborda nessa edição. Legal que aqui é apresentada a personagem Miho, que é uma prostituta assassina japonesa, muito legal. Temos De Volta ao Inferno, esse aqui é o maior quadrinho. E tem um personagem bem legal também, que é o Wallace, um ex-soldado, que tenta viver a vida dele tranquilo, pintando, mas acaba conhecendo uma mulher e tenta salvar ela. Aqui novamente, ó, o uso de outras cores, senão o preto e o branco, mas só para alguns elementos da página, né? E tem um recorte aqui do quadrinho, que aí vai ter cores, mas ele é um pouco à parte na produção, e depois já retoma o preto e branco. Ó, aqui mais um personagem que tem um certo destaque, então vai ser utilizado com alguma cor. E fechando a última edição então, Balas, Garotas e Bebidas. Isso aqui é um compilado de contos, aí são contos mais curtos. Ele resgata alguns dos personagens que já apareceram nas outras edições. E tem uns contos rápidos assim, até pra gente entender um pouco mais, né, sobre a personalidade, aprofundar um pouco em alguns dos personagens que a gente já visitou. Vale dizer que, embora seja um círculo assim fechado, né, dentro da cidade com diversos personagens, as histórias não têm uma ordem cronológica, então tu pode pegar qualquer uma das edições e ler no momento que tu quiser. Claro que vão apresentar o personagem X numa história que ele pode retornar em outra, tu não vai perder muito o contexto, né, dentro daquela história anterior, tu consegue fazer a tua leitura tranquilamente, se começar lendo De Volta ao Inferno e depois pegar a Cidade do Pecado para ler, mas por uma questão até da cronologia de lançamento e a evolução criativa do Frank Miller, eu acho interessante ler dentro da ordem em que foi lançado os quadrinhos, porque aí tu vai vendo o projeto crescendo, né, e evoluindo assim, até o cenário crescendo cada vez mais, trazendo e abordando um ponto mais interessante e até mais detalhado conforme ele vai fazendo os lançamentos. Mas como eu comentei, não existe uma ordem de leitura. Eu particularmente, quando eu li só a Cidade do Pecado lá em 95, 96, e fui ler minha segunda edição há uns 4, 5 anos atrás, que foi A Noite da Vingança, que é o único que eu tinha na minha coleção, né, fisicamente. O outro eu peguei emprestado de um amigo de colégio há muitos anos atrás. Tinha esse na coleção, li de boa, não me faltou informações para entender a história e o desenrolar dela. Mas claro, é uma coleção muito bonita, como vocês viram ali, e muito interessante até pela forma como ela é escrita. Eu gosto bastante desse gênero de investigação noir. Acho muito legal a forma como é dado vida ao pensamento dos protagonistas. Gosto muito de desenho preto e branco, eu acho muito interessante, tem, né, um apelo visual muito bacana. E o Frank Miller, querendo ou não, já é uma pessoa extremamente consolidada no mercado dos quadrinhos, então é óbvio que ele vai apresentar um trabalho muito bem feito. Então essa foi a minha coleção de Sin City. Essa é a coleção do Sin City que eu adquiri recentemente. Muito feliz com esta compra, pela bagatela que eu paguei, então mais feliz ainda. Está sendo lançado, como eu comentei, edições novas, capa dura. Realmente vai ser um trabalho, um material muito bonito.
Quem tiver oportunidade de pelo menos ler algumas dessas edições, eu recomendo muito. É uma leitura muito legal, um quadrinho mais adulto, investigativo, ótimos personagens, sempre questionando a moralidade. Então fica aí a dica e o convite para conhecerem uma grande escrita. Pessoal, agradeço a atenção de vocês novamente, todo esse tempo que vocês disponibilizaram para conversar um pouco comigo sobre Sin City. É um universo muito legal, temos quadrinhos, temos filmes. Recomendo a vocês que busquem, pelo menos, entender um pouco sobre esse cenário. Convido vocês a seguirem o Instagram do Eibardo, onde eu posto algumas das minhas coleções, as playlists que eu faço, onde eu trago músicas de CDs e bandas comentadas durante alguns vídeos. Agradeço novamente a vocês por estarem aqui e deixo um forte abraço aí para todo mundo do Eibardo.